Benedicta Cipriano Gomes, a famosa curandeira e profetisa. Fazenda Mozondo, fica a 40 quilômetros de Pirenópolis, Goiás. Benedicta Cipriano Gomes nasceu no dia 13 de abril de 1909 e faleceu em Goiânia, Goiás, no dia 9 de novembro de 1970. A mulher sempre foi destinada um papel social com valores visivelmente inferiores aos papéis desempenhados pelo homem. As mulheres possuem alguns relativos avanços, embora sejam ainda portadoras de uma bagagem construída à sombra do machismo e do patriarcalismo. Sobre essa mulher, destaca-se a figura de Santa Dica, a mulher de vanguarda, a serviço do messianismo e do povo humilde de Goiás no início do século XX. Benedicta Cipriano Gomes, a Dica, nasceu em 13 de abril de 1909, na Fazenda Mozondo, a 40 quilômetros de Pirenópolis, no estado de Goiás. Por volta dos 7 anos de idade, caiu gravemente enferma, chegando a ser considerada morta, pois não possuía os sinais vitais. Durante a preparação do corpo para a apresentação ao velório, os familiares perceberam que Dica suava frio. Por receio de que fosse enterrada viva, o velório foi alongado e o enterro foi suspenso. Muito choro e, após 3 longos e penosos dias, Dica ressurgiu da morte. Dica desperta do sono da morte, a menina se tornou possuidora de sabedorias secretas e de intimidades com o outro lado da vida, transformando-se em curandeira e, posteriormente, em profetisa. Seus feitos tinham a força de verdadeiros milagres. A notícia correu pelo estado de Goiás, e se espalhou pela região como isca de fogo em tempo de seca. Para os nativos, suas curas e profecias se tornavam milagres, era de fato obra de santa. Não demorou a chegar fervorosos romeiros de todo o estado, pessoas humildes, doentes desenganados em busca das graças da Santa Dica. De seus milagres a atuação política foi consequência natural. A mocinha Dica se indignava com a vida sofrida dos que estavam perto dela, e em ato de extrema lucidez política, comandou uma legião de oprimidos pelo sistema de governo, na tentativa de livrar seu povo que era massacrado, escravizado e sujeito às vontades oligárquicas das famílias endinheiradas patriarcais. Seu chamado à luta se deu pelas palavras da fé. Essa foi sua rebelião ao sistema. Santa Dica era acompanhada com fidelidade e devoção. Os sofridos vinham e acampavam em torno de sua casa, e ali foi nascendo um povoado. De forma totalmente humanitária, a iluminada implantou um sistema comunitário de uso da terra e do dinheiro entre seus seguidores. Para Dica, a terra era bem doado pelo Criador aos habitantes do planeta. Não conseguia entender cercas e arames farpados a impedir seu povo de desfrutar e cuidar do que era seu por direito divino. Santa Dica possuía posses e não era pobre, mas o desejo de justiça e igualdade social eram temas recorrentes em suas pregações. Sua fazenda foi o primeiro cenário de compartilhamento de recursos, bens, oferendas e colheitas. Assim prosseguia fazendo curas, milagres, rezando suas orações, ocupando o lugar de conselheira do pequeno povoado e pregando a valorização da mulher, a não violência, a justa distribuição de bens, e cultuando o coletivismo. Com essas ações religiosas e de caráter político-social, chegou a reunir uma legião de 15 mil almas, havendo em suas fileiras cerca de 1,5 mil homens trabalhadores, acostumados com o uso das armas para suas atividades diárias de caça. Também estavam reunidos mais de 4 mil eleitores em torno dela. Essa soma foi o bastante para incomodar os coronéis goianos. A fama de Santa Dica aumentou, e os fiéis se multiplicaram. Não demorou que percebesse que Santa Dica encarnava a reprodução do episódio de Canudos. Perigo certeiro, nas mãos de uma mulher forte de espírito e de corpo franzino. Dos latifúndios fugiam os subjugados, ditos diqueiros. A imprensa local e do vizinho do estado de Minas Gerais, inclusive com a atuação do clero, cobrava providências governamentais contra os fanáticos. Santa Dica foi além no empoderamento do feminino e na promoção de igualdade de gêneros e classes. Para reforçar sua liderança popular e política, editou um jornal manuscrito, A Estrela do Jordão, órgão dos anjos da corte de Santa Dica. A líder criou em suas fileiras várias frentes, inclusive a de alfabetização,
para que todos tivessem acesso aos documentos escritos. E veio a represália. De um lado o exército, pé de palha, tática usada pela Iluminada para que seus seguidores aprendessem a marchar. De forma que era amarrada uma palha no pé esquerdo do seu soldado para acompanhar o ritmo direito e esquerdo peculiar das tropas. Os adoradores da Santa Dica, armados, juravam proteger contra qualquer tentativa de prisão. As autoridades de Pirenópolis com a polícia municipal se declaram impotentes contra os diqueiros. Restou ao governo estadual, em março de 1925, mandar um destacamento, sitiar o local e prender Santa Dica. O mínimo seria o suficiente para o massacre. Quando um tio de Dica atirou contra os policiais, choveram projéteis de metralhadoras sobre as palhoças e o sítio de Dica. Pela boca do povo, diziam que as balas iam de encontro a Dica, enrolavam em seus cabelos, ou batiam em seu corpo, e caíam pelo chão, tanto que houve apenas 3 mortes. Santa Dica ordenou a todos que atravessassem o Rio Jordão, que passa por trás de sua casa, para fugir do massacre. Santa Dica foi resgatada por um de seus fiéis, puxada do rio pelos cabelos e acabou sendo presa. Dizem na tradição oral que Santa Dica neste episódio amarrou uma sucuri no poço, ao fundo de sua casa, para que os soldados não pudessem atravessar o rio. Até hoje a população de Lagolândia acredita e não toma banho naquele local com medo da sucuri da Santa Dica. A prisão de Santa Dica durou 6 meses, pressionados pela população e sem provas criminais, o governo acabou cedendo e liberou. A partir daí Santa Dica ingressou na política, seus seguidores votavam em quem ela mandasse. Santa Dica formou um exército e foi patenteada com a insígnia de cabo do Exército Brasileiro. Ela comandava tropas de 400 homens, que ficaram sendo conhecidos como pés com palha e pés sem palha, pelo motivo de que, sendo a tropa integrada por analfabetos, confundiam esquerda com direita. Santa Dica usou de estratégia de amarrar um pedaço de palha em um dos pés para poder ensinar a marchar. Cerca de 500 famílias, segundo uma série de depoimentos, viviam ao redor da casa da curandeira, onde Santa Dica vivia na lagoa, povoado às margens do Rio do Peixe, rebatizado por ela de Rio Jordão. Era o centro das festas do Divino e de São João, tradições do período colonial nos sertões goianos, promovidas por Santa Dica, que inovava com ritos e símbolos de uma nova religião. Autoridades começaram a questionar os riscos sanitários de um lugar sem condições para atender a população que chegava para as festas. Diante das reações contrárias de padres e coronéis da região, Santa Dica colocou seu exército à disposição da oligarquia estadual de Totó Caiado, aliado do Palácio do Catete desde 1912, para engrossar em 1924, a resistência à coluna Prestes na cidade de Goiás, a 167 quilômetros de Pirenópolis. O exército dos Anjos não chegou a enfrentar os tenentistas, mas voltou para o vilarejo da Lagoa mais influente. Em reação à Igreja Católica, publicou em seus jornais que Santa Dica era prostituta, histérica e tresloucada. As romarias dos sertanejos para vê-la tinham reduzido o número de devotos da festa do Divino Pai Eterno, promovida pelos padres em Trindade. O jornal Santuário de Trindade defendeu a destruição do reduto de Santa Dica. Já se viu tamanha asneira, é o caso para a polícia intervir se não quiser uma repetição de Canudos. Outro periódico, o Democrata bancado pelos coronéis, chamou Santa Dica de Lenine do sexo diferente e Antônio Conselheiro de Saias, acusando de charlatanismo e prática ilegal da medicina. Canudos é de ontem, e nós sabemos o que foi Canudos, advertiu o periódico. Em 1928, casou com o jornalista carioca Mário Mendes, eleito prefeito de Pirenópolis em 1934, e tiveram 5 filhos e adotaram mais 2. O exército dos pés com palha e pés sem palha participou da Revolução Constitucionalista de 1932, indo guerrear com 150 homens em São Paulo, de onde voltou sem nenhuma baixa, resultado atribuído aos milagres da Santa. Episódio famoso foi quando seu exército precisava passar pela Ponte de Jaraguá, em São Paulo,
A ponte estava minada e Santa Dica mandou que um de seus soldados atravessasse de olhos vendados, fato concluído sem detonar nenhuma bomba, e assim foi com a tropa toda que de olhos vendados de um a um, passaram a ponte que veio a ruir após passar o último soldado. Também teve Santa Dica enfrentado a coluna Prestes com uma tropa de 400 homens impediu que a coluna ingressasse no Triângulo Mineiro. Santa Dica faleceu no dia 9 de novembro de 1970, em Goiânia, sendo sepultada de acordo com seu desejo, debaixo da frondosa gameleira da sua casa em Lagolândia, distrito do município de Pirenópolis, no estado de Goiás. A velha gameleira, que protegeu seu povo durante o ataque militar de 1925, foi velada por sua legião por 3 dias, em ato de profundo amor e devoção à linda moça da fazenda Mozondo, que foi guerreira e santa. Pilar na valorização dos direitos humanos em Goiás, na representação do feminismo e no empoderamento da mulher. Lagolândia, hoje é um povoado do município de Pirenópolis, Goiás, com algumas centenas de habitantes e muitas casas que rodeiam uma bela praça onde o busto de Santa Dica lidera o espaço dividido entre bancos, flores, imagens de Nossa Senhora e o sepulcro sombreado da santa. Em sua antiga casa, descendentes mantêm um visitado altar dedicado à santa e todo o povoado vive a sua memória. Obrigado a todos. Pesquisas. Juremeiro Canindé.